É no bear que a maioria das altcoins colapsam de preço ou morrem de vez. E é aí que começam a surgir os ensaboados falando: pra mim o que importa é Bitcoin, quando eu compro altcoin é pra fazer um trade pra ter mais Bitcoin. Isso aí é a maior cara de pau, porque quando chega alta, a criatura volta a chilar um monte de altcoin dizendo que são a oitava maravilha do mundo. Então depois da gente passar quase o ano inteiro aí a gente ouvindo essa baboseira, a gente resolveu fazer esse vídeo para te provar porque esse papo de fazer dinheiro com altcoin para comprar mais Bitcoin é a maior furada. Essa pessoa tá se enganando e mentindo para você. Bom, eu sou a Cacá, cofundadora da Área Bitcoin, a maior escola de Bitcoin do mundo. E se você quer aprender como ter uma estratégia de verdade, segura e que vai te ajudar a ter mais Bitcoin, no Bitcoin Starter a gente te ensina do básico ao avançado e você ainda vai saber diferenciar de longe quando estiverem tentando te enrolar. As inscrições estão abertas, é só você clicar no link que está aqui embaixo na descrição do vídeo. Quem começa a estudar o Bitcoin é comum ficar deslumbrado buscando o próximo Bitcoin, né? A próxima moeda promissora que vai deixar aquela pessoa milionária. Mas quem realmente estuda percebe que Bitcoin é diferente, ele é realmente descentralizado, enquanto altcoins estão mais para empresas do que protocolos descentralizados. Aí você pensa: ok, mas para especular preço, eu não preciso entender fundamento e nem ter remorso, é só fazer uns trades ali, aqui e ainda consigo acumular mais Bitcoin. Acontece que não é bem assim. Na alta do mercado é relativamente mais fácil aí ganhar dinheiro com altcoins, porque basta surfar a tendência de alta. As alts, elas acompanham os ciclos do Bitcoin, só que com movimentos mais amplos, né? E na tentativa de drenar liquidez para si, tentam vender a solução mágica para o mundo. E é por isso que no último ciclo, algumas altcoins subiram mais que o Bitcoin. Tinha muito mais venture capital injetando grana para fazer marketing e fazer o mercado, as pessoas e os newbies, né, os novatos, acreditarem que aqueles projetos eram muito promissores. Só que o problema é que em algum momento a queda vem e muita gente acaba perdendo tudo que conseguiu ganhar durante a alta. É a tendência agindo de novo, só que agora contra quem está operando. No bear, muitas altcoins vão a zero, exchanges quebram, os alavancados tomam chamada de margem e acabam levando embora tudo que muita gente ganhou na alta. Essa é a história de muita gente. Por isso, inclusive, que vários estudos mostram que 99% dos traders perdem dinheiro. E com criptomoedas não é diferente, né, gente? Esse relatório, inclusive, aqui do BIS, lançado esse ano, mostrou que a maioria dos traders e o varejo, ou seja, as pessoas comuns, começaram a comprar e operar quando o Bitcoin começou a subir e as altcoins também, né? Olha ali como o Brasil foi um dos países que mais teve gente entrando na alta em relação a outros países. Quando você fica focado no preço, na volatilidade e não em analisar fundamento e ter uma estratégia de longo prazo, acontecem 4 coisas. Primeiro, você acaba com menos Bitcoin do que começou. Você fica aí caçando pump dump de moeda golpe, fica atrás do próximo movimento de manada e não percebe que você pode estar sendo saída de liquidez dos criadores desses tokens que não valem, no fim das contas, nada. Segundo, você vai acabar deixando as emoções e a volatilidade governarem as suas decisões de compra e venda e não os fundamentos. E é aí que vem a adrenalina, né? E todos os altos e baixos que até tem muito mais a ver com vício em jogo do que com investimento. Terceiro, você para de focar em ser mais produtivo, em se desenvolver e em criar valor e passa a focar em especular. Se isso faz sentido para você, tudo bem. Mas para mim é muito vazio e sem propósito nenhum. Quarto, você fica preso na mentalidade fiat, perdendo qualidade de vida. Perde tempo de se desenvolver, estudar ou desenvolver um negócio que ajude outras pessoas, mais pessoas. E para ficar comprando e vendendo, coisa que até hoje em dia robô faz no automático. Hoje existem mais de 20 mil criptomoedas e mesmo com tanta cripto, o Bitcoin tem mais da metade da capitalização de mercado, ou seja, Bitcoin é muito mais valioso que todas as altcoins juntas. Ao invés de focar em altcoin, no que no longo prazo vai a zero, você deveria focar em acumular Bitcoin enquanto ainda dá tempo. E olha que interessante esse experimento com inteligência artificial. Fizeram uma IA fazer trades com Bitcoin e ganhar dinheiro especulando. Quanto melhor ela fosse, mais pontos e, consequentemente, mais dinheiro ela ganharia. No fim do experimento, o robô analisou todos os dados e o histórico do Bitcoin desde 2014 e chegou na conclusão, qual,
que a melhor jogada é comprar o mais rápido possível e nunca vender. Não é eu que estou dizendo da minha cabeça, são as estatísticas desse experimento. E mesmo quem não faz trade, mas compra umas altcoins aí para diversificar, não percebe que não está diversificando nada. Você acaba, na verdade, inserindo mais risco e tendo menos retorno. Então, olha aqui, de 2020 para cá, muita gente tentou seguir a mentalidade, as estratégias Fiat de portfólio diversificado em ações e renda fixa. Os próprios ETFs de cripto, foram criados para ser um proxy, um fundo que reflete a performance de portfólio cripto diversificado. Mas esse mesmo experimento demonstrou como as alts acabam não melhorando a performance do portfólio. O fundo da Bitwise, por exemplo, foi aberto no final de 2020 e é um dos fundos mais antigos aí que existe no mundo cripto, O BitW tem uma composição formada por 60% de Bitcoin, quase 30% em Ethereum e os outros 10% no restante das 8 criptomoedas com maior capitalização de mercado. Esse fundo, ele é rebalanceado mensalmente. Então, observa como o fundo da Bitwise, aqui em vermelho, diversificado e balanceado com as 10 criptos valiosas e promissoras, performou pior, muito pior, que só ter Bitcoin do final de 2020 para cá. Desde 2020 está 64% negativo, enquanto o Bitcoin está 103% positivo. Provavelmente, inclusive, aí o que mantém algum valor nesse ETF é os 60% de Bitcoin que tinha, porque os outros 40% derreteram e levaram o portfólio ladeira abaixo. Essa diversificação feita pelo fundo acabou trazendo mais risco e volatilidade para a carteira do ETF. Isso tem acontecido ciclo após ciclo e as pessoas não aprendem, seguem ouvindo os gurus da próxima criptomoeda mágica. Aqui tem um outro exemplo do ciclo anterior, de 2017. É incrível que quanto maior o prazo, mais evidente isso fica. Antes de 2020, não existiam fundos em bolsas, para a gente poder observar e comparar publicamente. O que a gente via eram investidores na mídia sugerindo portfólios diversificados seguindo a lógica cripto. A CNBC, por exemplo, que é uma emissora de TV grande nos Estados Unidos, sugeriu essa locação de portfólio. 30% em Bitcoin, 15% em Ethereum, 15% em Ethereum Classic, 10% em Zcash, 10% em Monero, 10% em Ripple, 5% em Metal e 5% em IOTA. Gente do céu, nem existe mais, eu acho isso aí, morreu. Esse era o cripto portfólio indicado pelo Brian Kelly, investidor especialista em cripto da CNBC. Veja só, Tá aqui o print do dia que essa matéria foi pro ar, em 6 de agosto de 2017. E olha só o que aconteceu. O Bitcoin sozinho teve a melhor performance de lá para cá e as altcoins foram, na verdade, um peso morto que piorou a performance desse portfólio. Isso quer dizer o quê? Que se você tivesse R$1.000 para aportar em um portfólio diversificado em 2017 e tivesse seguido os conselhos do especialista da CNBC e comprado as moedas promissoras da época, você teria agora R$2.865. Porém, se por outro lado você tivesse comprado Bitcoin com esse valor, hoje você teria R$5.330, ou seja, 53% a mais e com bem menos risco, Esse efeito das criptos no portfólio é chamado de diversification. Diversification. Fala aí, diversification. Tem que aprender essa palavra porque ela é importante. Algo como uma diversipioração. Fica melhor em inglês, É mais fácil de falar. Onde a diversificação piora o portfólio, não protege e nem traz mais estabilidade. Foi, na verdade, um custo de oportunidade altíssimo, porque a pessoa deixou de ter Bitcoin, um ativo muito mais assimétrico, com muito mais fundamento de longo prazo e escasso, para comprar tranqueiras que vão só puxar o seu portfólio para baixo no longo prazo e piorar o seu risco-retorno. Outro erro comum é a pessoa que não quer fazer trade de altcoin, mas quer comprar Bitcoin no bear, por exemplo, agora, para vender no topo da bull run. Você pode vender Bitcoin? Ok, pode. Mas é uma estratégia muito arriscada, porque provavelmente você vai acabar com menos Bitcoin do que quando você comprou pela primeira vez, e eu vou explicar por quê. Primeiro,
Porque você está pressupondo que você realmente vai conseguir acertar o topo e fundo, quando na verdade é que a maioria falha em tentar prever topo e fundo em qualquer mercado, não só no Bitcoin. Você pode vender Bitcoin por, sei lá, 80 mil dólares, mas vai que ele continua subindo e subindo e subindo e não volta mais para esses patamares de 80 mil dólares, como aconteceu em ciclos anteriores. Se você acredita que Bitcoin é o sistema financeiro do futuro e que as moedas fiat tendem a ser extintas, por que trocar um dinheiro que tem muito mais assimetria para valorizar por uma moeda que com certeza, vai perder valor no longo prazo, que são as moedas fiat? Isso é basicamente o que aconteceu com todas as moedas em relação ao Bitcoin nos últimos 14 anos. Me diz aí, seria inteligente, por exemplo, você vender Bitcoin para trocar por peso argentino que está colapsando de valor ou trocar pela lira turca? Provavelmente você me diria que não. Então, por que trocar por um cubo de gelo como o real ou o próprio dólar, que a única diferença é que essas moedas estão derretendo numa velocidade um pouquinho mais devagar que outras moedas que já estão em hiperinflação? Não faz sentido, né? O que a gente mais vê são histórias de bitcoiners que venderam Bitcoin quando ainda eram newbies, né? Estavam começando e achavam que estavam ali fazendo um grande negócio, uma grande coisa, mas que com o tempo eles se deram conta que nunca mais conseguiriam ter a mesma quantidade de Bitcoin que tinham inicialmente. Então, vamos aprender com gente que já passou por isso, né? Com gente que está há mais tempo no mercado. And very unfortunately, I sold my Bitcoin in Q1 of 2014. I'm sure I made some profit that I thought was great at the time. And I have been stacking pretty much since 2016. And I'm still not back to as much Bitcoin as I had back then. So the moral and the lesson in there, as we've heard from so many people who got in early, is don't sell your Bitcoin. It can be very hard to get it back. Então, olha esse tweet aqui. O cara fala ali: em 2015 vendi 800 bitcoins para comprar uma casa para minha família. Em 2018 vendi minha casa e só consegui comprar de volta 50 bitcoins. Pessoas que pensam que eu sou louco por vender a minha casa, saibam que meu único arrependimento é ter vendido meus bitcoins. Fecha aspas. No fim das contas, os memes de Bitcoin resumem muito bem, né, o sentido por trás da realidade. Como esse aqui também que o Nel fala: então você está tentando me dizer que eu posso trocar Bitcoin por milhões um dia? E a resposta do Morpheus é: não, Nel. Estou tentando te dizer que, quando estiver pronto, você não precisará. É poético demais esse Matrix, né? Cara, não existe atalho. Qualquer tipo de operação com Bitcoin pode acabar te deixando com menos Bitcoin ainda. Lembre-se disso. Até a próxima e opt out!